irmãos, acompanhando o irmão Gessi. Te agradecemos, nosso Deus, por esse dia que o Senhor nos deu esse privilégio, poder estar aqui, Senhor Deus, na casa do Ailton, participando, Senhor Deus, desse momento de mensagem que vamos ouvir nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, o teu servo, que ele possa falar não dele mesmo, mas que possa ser transmitido pelo poder do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, nos prepara, é o que te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos também, nesse momento, ouvirmos e cantarmos juntos aí com a irmã Elaine e o irmão Jorginho, lá da casa deles, eles vão estar cantando essa paz que eu sinto em minha alma. É isso mesmo que eu falei, né, Elaine? Vai lá. Foi, pai. Já que os irmãos podem acompanhar, vamos cantar juntos essa paz que eu sinto em minha alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é outro que vai ver. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não há circunstância, não há seu amor. Não me guie ouvir, alegre só. Não há circunstância, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre só. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma, eu amo meu Senhor. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não. Olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre só. Não olha a circunstância, não. Olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre só. E ainda que a terra não floresça e a vinte não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, desconfiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre só. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre só. Aleluia, oh glória, aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia, glória ao meu
Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler o versículo 19 até o versículo 21. 19, 20 e 21 do Evangelho de João. Vou aguardar para que os irmãos possam encontrar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Né, Natan? Você vai ler também, Natan? E vamos ler, então, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao versículo 21. Está escrito assim, aqui na minha tradução: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam, Jesus se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo que era o Senhor. Então, verso 21, Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Meus amados, é muito propício para nós essa leitura, nesse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de medo. Eu sei de pessoas que estão aterrorizadas, desesperadas, em pânico. Sei que um dos argumentos para que a igreja se mantenha aberta é para receber pessoas que estão em pânico. Mas a gente entende que, na verdade, se a pessoa não procurar por Jesus, não é possível sair do seu pânico. E nesse texto que nós lemos, uma das primeiras coisas que Jesus, ou a primeira coisa que Jesus faz após a ressurreição, é ir ao encontro dos seus discípulos. Eu fico maravilhado. Eu estava durante a semana lendo esse texto, maravilhado com essa atitude de Jesus. Primeira coisa que Jesus faz após a ressurreição é ir ao encontro dos seus discípulos. Por quê? Porque ele sabe que a situação dos seus discípulos é de tristeza, é de pavor, é de medo, de desespero. Lá no Evangelho de Marcos, deixa mais claro isso no capítulo 16, a partir do versículo 8, que os discípulos estavam em pânico, com medo de tudo, e não conversavam com ninguém de tanto medo que eles estavam vivendo. Então Jesus vai ao encontro dos seus discípulos porque ele sabe como os discípulos estavam vivendo, de tristeza, de medo, tá? de pavor. No texto que lemos, no verso 19, fica muito claro para nós o que estava acontecendo. As portas estão trancadas, é possível que estão portas e trancadas da casa que eles estavam reunidos, trancadas, porque eles estavam com medo. Não era um medo à toa, em vão, não. Eles estavam com medo porque certamente aqui, a partir da morte, da crucificação de Jesus, começa uma perseguição. Isso é o início de uma perseguição aos cristãos, aos seguidores de Cristo, aos discípulos de Jesus, que mais tarde vai se estender à igreja de Jesus. E, meus irmãos, esta perseguição vai chegar também aos nossos dias. Eu não vejo que o tempo que nós estamos vivendo e estas leis de proibição de reunião de culto seja já uma perseguição à igreja, uma perseguição à pregação do evangelho. Embora é possível que isso seja um ensaio, é possível que o inimigo esteja usando dessa situação, desse recurso, para estar se preparando, se organizando para um tempo futuro em que isso realmente vai acontecer. E eu tenho buscado de Deus sabedoria, entendimento, para que eu possa entender quando nós vamos estar vivendo o tempo de que realmente haverá uma perseguição ao Evangelho, uma perseguição de proibição de se pregar o Evangelho, e aí então diz assim, agora eu não posso mais obedecer, porque agora sim importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, o que estava acontecendo com os discípulos era o início de uma perseguição,
que vai se estender pela história da igreja, especialmente nos registros que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vê esse registro de perseguição, inclusive de morte, como a morte de Tiago, como prisão de Pedro, futura, mais tarde, própria morte de Pedro, de todos os discípulos de Jesus, o exílio de João, lá para a ilha de Patmos, tudo por causa da perseguição à igreja, e com certeza essa perseguição vai chegar ao nosso tempo, à igreja dos nossos dias. O que temos aqui nesse verso 19, as portas trancadas na casa onde estão os discípulos, é o início, é o reflexo do que estava acontecendo lá fora, e de certa forma tinha lógica esse medo dos discípulos, porque está iniciando uma perseguição a todos aqueles que se tornaram seguidores de Cristo. Mas o que nos chama a atenção aqui é o interesse, o amor de Jesus. E essa será a primeira atitude de Jesus depois da ressurreição. A primeira atitude, ir ao encontro dos seus discípulos, que estão lá naquela casa, trancados, com medo, com tristeza, mas além de uma tristeza de terem perdido seu amigo, seu mestre, seu Senhor, além da tristeza, o medo do que os judeus poderiam fazer com eles também, como fizeram com o Senhor Jesus. Outro destaque interessante é a forma como Jesus se põe no meio dos discípulos. Eu fico impressionado. A forma tão delicada, tão sábia de Jesus em se pôr no meio dos discípulos. Ele não bateu, ele não arrombou a porta, ele não ficou do lado de fora gritando, porque isso estaria apavorando ainda mais os discípulos. Bater a porta traria desespero ainda maior para os discípulos. Então Jesus tem uma forma especial de entrar e de se pôr no meio dos discípulos de uma forma que não chocasse, que não trouxesse pânico para eles, que não os assustassem. É uma forma assim extraordinária, é simplesmente fantástico, é maravilhoso, a forma tão delicada, tão sublime e tão tranquila como Jesus se põe no meio daqueles homens tristes, e de forma que ele é capaz de se pôr ali com mais um componente daquele grupo, sem que eles se assustassem com a presença assim imediata dele. E naquele momento ele declara uma frase interessante, dizendo: fique em paz, tá? Tenham paz, para trazer esse momento de desespero, para trazer um momento de paz para eles. Mas como eles ainda não são capazes de entender somente pela palavra, pela declaração, tá? Estejam em paz, ele vai dizer: olha aqui minhas mãos, olhem o meu lado. Ele vai, de certa forma, provar para os discípulos quem é que está ali com eles. E o texto que nós lemos no verso 20, eles perceberam agora, eles reconheceram que era Jesus. É bem possível que esses discípulos, pelas narrações que nós temos anterior, no capítulo, eles já ouviram a respeito da ressurreição de Jesus. A notícia já correu, mas eles ainda estão inseguros quanto a isso. Por isso que Jesus vai se pôr no meio deles de uma forma muito tranquila, muito passiva. Ele não rompe, ele não quebra, ele não destrói, ele não causa pânico, ele não causa susto naquele grupo. Ele é capaz de se colocar, ele é capaz de entrar sem promover pânico no meio daquele grupo, tá? E aí ele vai se mostrar, ele vai se revelar, vai deixar claro para os discípulos que era ele mesmo que estava ali. E quando os discípulos reconhecem, entendem que realmente Jesus está vivo, está ali com eles, a tristeza que nós temos, registrada lá em Marcos 16, 8, esse medo que nós temos aqui no verso 19, acaba. E a parte final do verso 20 diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Eles se alegraram vendo o Senhor. A partir desse momento, esses homens se tornaram outros homens. A partir desse momento, o reconhecimento da pessoa de Jesus no meio deles, dessa declaração de paz, não apenas uma declaração, mas
uma paz que entrou, penetrou os corações, a mente daqueles homens. Não é apenas uma declaração de paz que a gente faz, paz, irmão, graça e paz. Não é isso, é muito mais. Quando Jesus diz, paz seja convosco, ele estava levando algo profundo, grandioso, sublime, tranquilo, saudável para aqueles homens. E essa paz, ao entrar no interior desses homens, afugenta, afasta o medo e a tristeza. E esses homens, como Pedro, o Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora Pedro vai ser revestido de uma coragem extraordinária, porque eles vão ser tomados de uma alegria que vai superar qualquer situação. Essa é a letra do hino que nós cantamos aí com a irmã Elaine logo no começo. A paz que nós sentimos por causa da presença de Cristo em nós, ela está além de qualquer medo que a gente tenha. O medo de pegar um vírus, o medo de que a gente vai sobreviver ao vírus ou não. Então, essa paz, essa alegria de entender, de crer que Cristo está entre nós, dentro de nós, melhor, isso vai superar todos os nossos medos. Se você tem vivido tempos de medo, de insegurança, de tristeza, certamente vivemos momentos de tristeza, especialmente por causa das notícias. Eu conversava com um colega pastor de uma cidadezinha que nós iríamos construir uma capela no mês de julho, pastor José Hélio, e nós conversamos para suspender essa construção, agora sem remarcação de data, assim como também foi suspensa mais uma vez nosso concílio, nossos candidatos ao ministério, sem remarcarmos data. E conversando com esse pastor José Hélio, ele estava compartilhando comigo hoje que há 30 dias atrás, ontem fez 30 dias, que ele perdeu o seu pai. O pai desse pastor José Hélio, foi para morar no céu. E ontem, completando 30 dias, ele sepultou o sogro também, todos os 2 vítimas de Covid. Essas notícias, como ouvimos ontem com a irmã Penha, do pastor da terceira igreja lá em Raio do Cabo, enfim, essas notícias nos entristecem. Sim, nos entristecem. Mas essas tristezas, elas são momentâneas, até o momento em que a gente vai chegando à conclusão de que estes queridos foram morar com o Senhor. Quando passa aquele primeiro impacto da notícia que entristece a gente, e a gente começa a refletir, aquele colega pastor, aquele irmão partiu para a glória, como um irmão aqui de uma das nossas igrejas, da Igreja Batista Parque Safira, partiu também para a glória. A gente sente a tristeza quando recebe a notícia, mas depois a gente começa a refletir na vida daquela pessoa, daquele irmão. Ele foi estar com o Senhor, ele está morando no céu. Isso vem uma alegria para superar essas tristezas. Meu irmão, as nossas tristezas serão momentâneas nesse mundo, porque Cristo entrou na nossa vida. Como a tristeza daqueles homens foi momentânea. Durou, eu vou dizer, 3 dias. E acabou a tristeza daqueles homens, porque Jesus entrou na vida deles. Então, as nossas tristezas, elas serão momentâneas. Mesmo que essa tristeza chegue em alguém da nossa família, quando chegarmos naquele momento que perdemos alguém da nossa família, essa tristeza será ainda mais impactante e mais forte. Mas mesmo essa tristeza, elas serão momentâneas. Elas vão passar. Porque nós descansamos na certeza de que o Senhor está conosco e Ele veio para trazer paz. Ele já havia dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não dá para nós a paz que o mundo dá, que são paz momentâneas. A paz que o Senhor tem para nós é paz eterna. A ressurreição de Jesus trouxe alegria eterna. A ressurreição de Jesus trouxe paz. Então, essa paz que Jesus levou para dentro daquela casa
saiu com aqueles discípulos para entrar em todos os lares que conheceram Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador. Então, esta paz que Jesus leva para dentro dessa casa, para esses discípulos, ela vai sair. A tristeza ficou trancada ali, debaixo daquela mesa. Mas a paz que Jesus trouxe para dentro dessa casa, desses discípulos, ela vai sair com uma ordenança que Jesus faz, que nós lemos aí no verso 21. Jesus disse outra vez, ele vai repetir essa declaração: paz seja convosco. E ao repetir essa declaração, porque é isso que ele queria que esses homens fizessem daqui para frente, eles saíssem para levar esta paz. Porque estes homens, os discípulos de Jesus, esses apóstolos do Senhor, seriam os responsáveis, os portadores dessa paz que Jesus veio trazer na casa que eles estavam, na vida deles. Então, nesse versículo 21, Jesus diz outra vez: paz seja convosco. Então diz: assim como o Pai me enviou para trazer paz para vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Assim como Deus enviou Jesus para trazer paz para aqueles homens entristecidos e desesperados, sem esperança. Jesus agora entra na casa desses homens e diz: assim como o Pai me enviou para trazer paz na vida de vocês, eu vos envio. Eu vos envio para que vocês levem paz. Meu irmão, através da pregação desses homens, que é a palavra que nós lemos nos evangelhos, nos registros de Atos, de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Hebreus, de Apocalipse. São estes homens trazendo paz para os nossos lares, mesmo em um tempo de tristeza, mesmo em um tempo de medo como esse que nós estamos vivendo. Esses homens saíram dessa casa, abriram a porta daquela casa que estava trancada, para sair para as ruas da cidade de Jerusalém, de Samaria, da Judéia, e chegar aos confins da terra como Moriaé, e entrar nos nossos lares com essa paz. E essa paz entrou no meu lar, essa paz já entrou no seu lar. E o Senhor vai usar a nós, usar a mim e você, usar esse lar aí, que está reunido agora. E entrou essa paz, para levar esta paz a centenas, ou dezenas e centenas de famílias que estão vivendo em desespero. Meus irmãos, as pessoas poderão não chegar a um templo, mas nós podemos chegar até eles. Essas pessoas poderão ter oportunidade de estar ao alcance de um pastor, de um culto, de uma igreja presencial, mas eles podem receber a paz que você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você criança, você que recebeu essa paz, você pode levar essa paz para o seu amigo, para o seu vizinho, porque assim como essa paz entrou naquela casa, entrou na sua casa, e assim como Jesus enviou aqueles homens, é Jesus, não sou eu, é Jesus que está enviando você, com toda autoridade, com toda coragem e com toda alegria, porque esses homens foram impactados com uma alegria extraordinária, capaz de vencer todo o medo. Daqui para frente, esses homens que aqui no verso 19 estão com medo dos judeus, lá no capítulo 4, 5 de Atos 2, você vai encontrar esses homens cheios de coragem, dizer às autoridades: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Esses homens que estavam aqui com medo vão dizer mais tarde, lá no livro de Atos: não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. O que é que eles viram e ouviram, irmãos? Eles viram Jesus, eles viram a marca nas mãos, no lado de Jesus, para confirmar que era Jesus. E eles ouviram Jesus dizer: paz seja convosco. E essa alegria desses homens vai superar todo o medo. Eles vão sair dessa casa para espalhar essa paz para o mundo inteiro, em obediência, em cumprimento à palavra de ordem de Jesus em Atos 1:8. Recebereis poder, haver sobre vós o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas
Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Meu irmão, irmãos queridos, famílias maravilhosas, como estou feliz de ver vocês, esposo, esposa, filhos. Estou muito feliz de ver, mas feliz em saber que essa paz que saiu lá dessa casa entrou na sua casa, entrou no seu lar. E essa paz que está no seu lar vai entrar em outros lares, que possivelmente nesse momento estão entristecidos, estão trancados, com medo de um vírus, com medo de serem infectados, com medo de morrer. Essa paz que nos dá condição, capacidade de superar nosso medo e traz para nós esperança. Esperança de tempos melhores. Nós vamos ter tempos melhores, irmãos. Nós vamos viver tempos melhores. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nós vamos ter e viver tempos melhores. Aqui e lá na glória. Quando esse tempo melhor acabar aqui, ela continua no céu. Ela vai continuar. Então nós vamos viver tempos melhores. Com certeza. Tenha esperança nisso. Creia no poder do Senhor. Creia que essa paz, ao entrar em cada lar, promove para nós esperança. Promove para nós vida. Vamos levar a vida. Vamos levar paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que o Senhor abençoe essa família. Que essa paz reine sempre nesse lar. Nesse lar, Deus. Esse lar que está me vendo, que está me acompanhando. Esse lar que está te adorando, Senhor, em um culto. Seja com 1, 2, 3 ou mais pessoas. É a igreja do Senhor, te ofertando o culto e recebendo esta paz que Jesus levou para a casa onde estavam os discípulos e está trazendo nessas casas. Paz no coração. Paz de que há esperança para nós. Paz de que nem tudo está perdido, que ainda não é o fim. Podemos até dizer que é princípio do fim, é princípio das dores, mas ainda não é o fim. E essa situação, o Senhor vai promover um crescimento maior em nossas vidas. Vai nos aproximar mais do Senhor. Eu oro, Deus, eu oro para que a família que estiver nesse momento triste por tomar conhecimento, receber notícias de pessoas que partiram para a glória, que essas famílias, essas vidas possam ser alegradas com a presença do Senhor. Senhor, renova a força, alegra o coração do pastor José Hélio, que perdeu seu pai há 30 dias e hoje perdeu seu sogro. Senhor, conforta seu coração, cansado, abatido, seus emocionais muito abalados. Senhor, traz essa paz nesse coração. A igreja do pastor José Hélio, Senhor, e também muitos irmãos daquela igreja partiram para a glória. Senhor, as igrejas aqui também da nossa cidade que já perderam pessoas, membros, irmãos para esse vírus. Que cada irmão, que cada igreja seja fortalecida, seja encorajada com o Senhor e seja alegrada novamente, Senhor. Dá-nos força, Senhor, dá-nos resistência para superarmos esse tempo tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Nos alegre, Senhor, como nos entristecemos, nos alegre acima daquilo que nos entristecemos. Traz paz ao coração do teu povo, Senhor. Alegra a tua igreja, Senhor, em sabermos que servimos um Deus vivo, um Cristo vivo. Depois de conhecer que Cristo está vivo, de descobrir que Cristo está vivo, nada mais pode tirar a nossa alegria, a nossa paz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.